Bom dia, meus amigos! Hoje é quinta-feira, 6 de agosto, 8 horas da manhã. Estamos voltando para concluir a profecia do capítulo 37 do profeta Ezequiel. A consolidação do novo Estado judeu, marcado na visão dos ossos secos, em Ezequiel 37, de 1 a 14, tratou da restauração política da nação. Esse fato ocorreu na plenitude do tempo profético, não só para representar o primeiro passo para a restauração espiritual do povo de Deus, se constituindo também em um selo de garantia para o cumprimento das etapas futuras, em conformidade com a mensagem registrada em Ezequiel 37, de 15 a 28. Este segundo momento, relacionado com a restauração espiritual de Israel, implica na incorporação das 10 tribos do norte às tribos de Judá e Benjamim, sediadas em Jerusalém, para restaurar o judaísmo ao que era no tempo dos reis Saul, Davi e Salomão. Mas só que agora deve permanecer sob a bandeira de um cristianismo que remonta ao tempo da igreja cristã primitiva. Esta restauração do Reino Unido é indicada por meio de 2 tabuinhas, que são mencionadas nos versos de Ezequiel 37, de 17 a 21. Então segure as 2 tabuinhas juntas na sua mão, de modo que pareçam uma só. Quando o seu povo perguntar o que isso quer dizer, diga que eu, o Senhor Deus, pegarei a tabuinha que representa Israel e a colocarei junto com a que representa Judá. Das 2 tabuinhas farei uma só e a segurarei na minha mão. Segure na mão as tabuinhas em que você escreveu e deixe que o povo as veja. Então diga-lhes que eu, o Senhor Deus, tirarei os israelitas do meio das nações para onde foram e os ajuntarei e os levarei de volta para a sua própria terra. Esta segunda etapa já tem feito significativo progresso por meio das muitas ondas de imigrantes que retornam continuamente ao país. Um grave entrave, porém, para a concretização plena dessa etapa é a existência de mais de 1 milhão de judeus messiânicos espalhados pelo mundo, sem um clima favorável em Israel para recebê-los de volta. Este cumprimento profético implica em profundas transformações necessárias para erguer a bandeira do cristianismo em Jerusalém, visando alcançar um reavivamento nacional, em conformidade com a profecia de Ezequiel 37, 22 e 23. Farei deles uma só nação na sua terra, nas montanhas de Israel. Não se mancharão mais com ídolos, nem com ações nojentas, nem com os pecados da desobediência. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar e de me trair. Eu os purificarei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. A concretização ainda futura dessa promessa divina só poderá se cumprir para aqueles que aproveitarem a disciplina do exílio para se arrepender dos seus pecados. Esse tempo de purificação nacional exigirá um breve período de grande tribulação, chamado de tempo de angústia para Jacó, previsto para o início dos últimos 7 anos da profecia das 70 semanas do profeta Daniel. Mas o importante é que a nação de Israel deverá sobreviver e prosseguir com as 12 tribos unidas e restauradas espiritualmente. O que poucos entendem é o fato de que apenas os judeus convertidos e reavivados da morte espiritual restarão na Terra Santa, todos eles vivendo pela fé. Ezequiel 37, 24 a 25 afirma o estabelecimento de um reino teocrático a ser exercido de forma indireta por meio de uma pessoa divinamente escolhida, como foi Moisés, Josué e muitos outros, como está escrito:
Um rei igual a meu servo Davi os governará. Todos terão um só governador e obedecerão fielmente às minhas leis. Viverão ali para sempre, eles, seus filhos e todos os seus descendentes, a última geração. Um rei igual ao meu servo Davi os governará para sempre. Se destaca aqui a permanência eterna do novo Estado judeu. Segundo os versos 26 ao 28, um santuário deveria haver entre eles, o que nem sempre é bem entendido. Farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população e porei o meu templo na terra deles, e ali ficará para sempre. Viverei ali com eles e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Quando eu puser o meu templo ali, para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, separei o povo de Israel para ser meu. O templo aqui referido não pode representar uma estrutura física na terra, pois que fora condenada pelo Filho de Deus em Mateus 24, verso 2. Ezequiel 11, 16 a 20, tratando desse mesmo quadro profético, esclarece toda a situação. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis, e todas as abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro neles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ora, mesmo quando seu povo estava na dispersão, Deus providenciou para eles um lugar de refúgio, chamado de santuário, o qual é o próprio Senhor, como se depreende do Salmo 91, versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Assim, considerar o templo de Deus na terra, neste tempo, deve representar apenas a presença de Jeová com seu povo, conforme Miqueias 4, verso 7, nova tradução na linguagem de hoje. Trarei de volta dos países distantes todos os que estiverem vivos, e farei deles uma nação poderosa. Eu, o Senhor, reinarei no monte Sião, e daquele tempo em diante e para sempre, eles serão novamente o meu povo. Não faz sentido entender-se a existência de um templo físico para sempre, como diz Ezequiel 37, verso 26. Quando Apocalipse 21, 22 é claro em afirmar o contrário. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Em Ezequiel 37, 26 a 28, portanto, não está se tratando da edificação de um terceiro templo, e sim da reconstrução de vidas para que elas também se tornem templos para a habitação divina. Finalmente, em Ezequiel 11, 21, a palavra do Senhor é dirigida aos que insistem na construção de um terceiro templo para estabelecer o antigo ritual de holocausto de animais nos seguintes termos: mas quanto àqueles cujo coração se compraz nos seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre suas cabeças as suas obras, diz o Senhor Deus. E será assim que a história milenar da redenção da humanidade
e a história a ela estreitamente relacionada do povo judeu, criado por Deus para esse fim, desembocarão simultaneamente na eternidade, diz o Instituto da Herança Judaica. Se você está gostando desses vídeos, não vacile em dar seu like, em estimular seus amigos e parentes para se inscreverem no canal. E para a sua meditação, deixo-lhes uma mensagem musical. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tempo de ser santo, tu deves tomar. Leve vida em teu mestre, seu livro estudar. Ser junto a seu povo, luz sempre a brilhar. E aos necessitados e para salvar. Tempo de ser puro, tu deves achar. Sempre a sós orar.